E aí pessoal, suave na nave, Matheus aqui, dando continuidade aos nossos vídeos do AREF, e também eu irei utilizar uma base complementar, cujo eu utilizei durante o meu estudo de matrizes, né, agora que eu descobri na minha graduação, né, que realmente existe muito mais de matrizes que eu não faço nem ideia, não fazia ideia, essas interpretações em relação mais puxando para álgebra linear do que é uma matriz, certo? Então eu vou fazer complementos, né? Não durante este curso, mas, aliás, durante esse curso sim, porém não em vídeos tópicos que realmente não tenho que aprofundar. Por exemplo, multiplicação de matrizes, a definição do livro eu acho uma definição válida, né? É uma definição bem feita, né? Mas aquelas que precisam de complementos, por exemplo, o meu vídeo de algumas matrizes importantes, na verdade tem uma tonelada de matrizes cujo eu não disse naquele vídeo e eu irei, né, falar durante o curso, né, de matrizes. Bom, então primeiro, antes da gente demonstrar as propriedades daquele vídeo anterior que eu tinha feito, eu tenho que provar primeiro para vocês e instaurar a ideia da multiplicação de matrizes, esta operação, ok? Então primeiro a gente vai começar com algo bem simples. A gente tem requisitos cujos são necessários para a existência do produto de matrizes. Ou seja, iremos escrever aqui requisito para a existência da multiplicação de matrizes. Ou seja, a gente já instaurou e demonstrou algumas propriedades que vai exatamente nos permitir adicionar matrizes, subtrair matrizes. E algumas dessas propriedades, que envolvem também produto de matrizes, a gente deixou off, porque precisaria demonstrar primeiro, instaurar por definição que como a gente faz o produto de uma matriz. Então, feito isso, o que eu vou falar aqui, eu vou criar esse requisito, essa definição. Apresentada a definição para vocês, eu irei exatamente fazer o quê? Provar aquelas propriedades pela definição, certo? Então, bora lá. Requisito para a existência da multiplicação de matrizes. Primeiro, gente, para que a gente ocorra o produto de matrizes, para que esse produto exista, essa matriz produto, certo? É necessário que as matrizes sejam conformáveis para a multiplicação. Isso é a primeira coisa, é o requisito existencial para que exista, tal como existe um paralogramo, que seriam duas retas ali, dois segmentos, né? Que pode apresentar por segmentos orientados, mas geometricamente falando, seria dois segmentos paralelos entre si, né? Aí a gente conseguiria ali passar retas. A mesma ideia a gente vai definir exatamente para matrizes. Então, esse requisito de existência para que ocorra a matriz, o produto, é o seguinte: para que o produto de matrizes exista, é necessário, e aí se chama isso, ok, de matrizes conformáveis para o produto, que as matrizes sejam conformáveis aqui eu vou separar assim mesmo, conformáveis para o produto. E o que significa ser conformável para o produto? Isto é, o número de colunas da primeira matriz tem que ser igual ao número de linhas
da segunda matriz, também chamada de fator, tá? Essas matrizes podem ser chamadas matrizes fatores da segunda matriz. E vamos dialogar um pouquinho aqui. Eu vou lhe dar a definição do produto de matrizes. Eu estou logo lhe dizendo esse requisito para a existência. Eu vou dar a definição como faz o produto de matriz e a gente vai ver alguns exemplos e o porquê não teria como, caso não obedeça esse requisito, existir o produto de matriz, perfeito? Então, a primeira coisa que a gente vai ter aqui é você idealizar o quê? Uma matriz A qualquer, certo? Beleza, eu tenho uma matriz A qualquer. Essa matriz A, ela vai ter ordem M por N, por exemplo. N por N, M por N. Para que exista o produto da matriz A com a matriz B, o número de colunas dessa primeira matriz tem que ser igual ao número de linhas dessa segunda matriz. Ou seja, se eu escrevo aqui P, por exemplo, Q, por exemplo, significa dizer que N tem que ser igual a Q para que exista esse produto de matrizes. Você vai entender o porquê a partir da definição. Ou seja, Q então teria que ser N, o número de colunas da primeira matriz tem que ser ', ao número de linhas da outra, e isso por um número qualquer de colunas da segunda matriz, tá? Tanto faz. Q, por exemplo, Q', certo? Então é isso que a gente teria que ter. E agora o porquê? Isso por causa da própria definição. E aqui iremos definir o produto de uma matriz. Definição, certo? E qual é a definição? Sejam as matrizes A igual a AIJ, em que, aqui o que eu estou falando, AIJ de ordem M por N, o que eu estou dizendo aqui é o quê? Que aqui representa exatamente o índice. Quando eu faço aqui a matriz A, você já entendeu, igual a AIJ, a gente viu que isso aqui é a anotação de uma matriz, para indicar que eu tenho que a matriz ela é constituída de elementos A e J, em que I nada mais é do que o índice do número de linhas da minha matriz, em que, no caso, quando eu coloco o M, N aqui por fora, eu estou colocando o quê? A ordem da matriz, ou seja, eu estou dizendo que o índice I, ele vai variar de 0, certo? De 1, perdão, não tem 0, de 1 até M, tá bom? E a coluna da minha matriz, ela vai até a coluna N e também varia de 1 a N, tá bom? É isso que eu estou dizendo quando eu coloco isso daqui, que eu estou falando que existe uma matriz A, que essa matriz A pode ser obtida pelo elemento A e J, e I varia de 1 até M e J de 1 a N. Ou seja, sempre que eu escrever essa notação, eu estou falando de uma matriz, estou falando da ordem dela e te dando índices que vão variar, né? Ou seja, a ordem. Sejam as matrizes A, I, B, certo? Aí aqui eu vou colocar uma matriz B, tanto faz, tá? Pode ser IJ também, mas aqui eu vou colocar BJK. Você vai entender o porquê. Por enquanto, só por causa de índice mesmo. Isso aqui é um índice, tá? JK. E por que BJK? Bora lá. BJK, você vai entender. BJK, tá bom? E uma matriz BJK de ordem N por P. Como eu disse, pessoal, por que BJK? Bora lá. Se aqui, como você viu, você tem que I, que é o índice, é exatamente para indicar a posição do meu elemento, em que linha ele está, que vai de 1 até M, como você está vendo. E J é exatamente o índice que indica a posição da coluna do meu elemento, que vai de 1 até N, certo? Porque não existe coluna 0 numa matriz, né? A gente sabe disso. Ele começa exatamente na coluna 1, linha 1, tá bom? Então, como você está vendo aqui. Então, pessoal, você concorda que se essa matriz B, ela tem que ter o número de colunas da matriz A tem que ser igual ao número de linhas da matriz B, então, obviamente, o número total que pode variar o índice do número de linhas da minha matriz B é exatamente equivalente ao índice da matriz, do total de linhas da minha matriz A, de colunas, né, da minha matriz A, certo? Então, aqui eu tenho que J, ele assume o valor exatamente
da matriz A no relacionamento da coluna, né? Ou seja, se J eu já tenho essa condição tem que ser imposta à matriz B, obviamente. E K aqui é um índice qualquer, K distinto, tá? Do índice DA, tá bom? Em relação ao número de colunas, K tem que estar entre 1 e P. Exatamente, K indica a posição na minha coluna, na minha matriz B, certo? E isso conformável, sejam as matrizes A e B conformáveis para a multiplicação, como eu acabei de escrever, pela definição eu escrevi aqui elas já sendo conformáveis na definição, tá bom? Para a multiplicação, sejam as matrizes A e B conformáveis para a multiplicação, o produto A vezes B, que é exatamente o produto das matrizes, é a matriz de ordem. Gente, quando a gente está fazendo o produto de duas matrizes, sendo elas conformáveis para o produto, a nova ordem delas será a seguinte: vai ser a quantidade de linhas da minha primeira matriz, da matriz A, neste caso M, que é a ordem de número de linhas dela, e vai ser o número de colunas da minha segunda matriz, da minha matriz B. Logo, o índice varia de 1, K vai variar de 1 a P, ou seja, a ordem dessa minha nova matriz será a ordem M por P, M linhas com P colunas. Sendo essa matriz C igual... Pessoal, se ela vai ter o número total, essa matriz... Deixa eu escrever aqui separado. 3 pontinhos aqui. Se essa matriz C vai ter... ela vai ser um elemento dentro dessa minha matriz, quais vão ser os índices dela? Se ela vai ter um número total de linhas igual a M e começa de 1, então a igualdade é válida. Logo, eu tenho que, na verdade, aqui o índice é o I, certo? Que é o índice da primeira matriz A. E aqui o número de colunas, como vai ser o número de colunas igual da matriz B, então conserva-se um índice de B para o número de colunas, ou seja, é um elemento resultante C e K, tá bom? C e K. E isso de ordem M por P, lembrando, né? Ou seja, exatamente dizendo aqui já a ordem e os índices cujo vão ser o limite da minha variação para a minha matriz C, para a qual o elemento C e K da minha matriz C, que está na iésima linha, certo? Iésima linha. Como assim iésima linha? Ele está localizado na iésima linha, certo? E késima coluna. Claro que esses índices são variáveis, né? Então, mas aqui eu estou colocando como elemento késima coluna, certo? É obtido como I e K pode variar, eu obtenho já todos os elementos da minha matriz produto. É obtido mediante o produto dos elementos, aqui indicando para você como se faz o produto na prática, dos elementos da iésima linha com a késima coluna. E somando-se, temos C e K, então, esse é o elemento da minha matriz. Lembrando que C e K pode assumir o valor de C12, por exemplo, C11 na minha matriz, C12, C13, ou seja, eu posso variar aqui K
até o total do meu índice da minha coluna, que vai ser o quê? A coluna P, né? Que é a minha última coluna. Mesma coisa, eu posso variar o número de linhas, que vai ser a minha última linha, M, nesse caso, CM, coluna 1. Isso é a mesma coisa, CMP, tá bom? C e K, então, o elemento C e K, que está localizado, então, na 10ª linha, antes da última, não antes da última, mas antes da última e entre a primeira, ou seja, uma linha I qualquer, aqui na coluna 1, e o elemento que está na 10ª linha e na 40ª coluna, certo? E esse elemento C e K, ele corresponde ao quê? Ele corresponde ao elemento da 10ª linha da primeira coluna da minha matriz A, multiplicado pela matriz B, pelo elemento B da primeira coluna, da primeira linha pela 40ª coluna, mais AI2, B2K, e assim por diante, até AIN, BNK. E isso aqui nada mais é do que o somatório da matriz AIJ, BJK, certo? Com K variando de 1 a N. E a gente vai falar exatamente desse produto aqui e vai se aprofundar exatamente para entender o que eu estou escrevendo aqui, tá? Você vai entender o que eu estou escrevendo. Bora lá. Primeiro, vamos pegar um exemplo numérico, certo? Eu vou pegar duas matrizes, vou fazer elas serem conformáveis para o produto e vou explicar para vocês o porquê ela é conformável para o produto, e vou generalizar a ideia a partir dela para a matriz, certo? Bora lá. Eu vou pegar uma matriz primeiro, A, certo? Essa matriz A, ela vai ter ordem, vai ser uma ordem quadrada, tá? Não, ordem quadrada não. 3x4. É uma matriz 3x2. 3x2. Ou seja, uma matriz 3x2 significa dizer o quê? Que eu tenho 3 linhas, linha 1, linha 2, linha 3 da minha matriz, por exemplo. Eu tenho 3 linhas de 2 colunas, ok? Beleza. Ou seja, eu vou ter o elemento A11, elemento cujo está na primeira linha, na primeira coluna. Primeira linha, segunda coluna, acabou. A primeira linha e a segunda coluna já foi posta. Coluna 1, coluna 2, linha 1, linha 2, linha 3. Ok, pessoal? Bora lá. Esse aqui é o elemento cujo está na segunda linha, primeira coluna. Elemento cujo está na segunda linha, segunda coluna. E, por fim, o elemento cujo está na terceira linha, primeira coluna, terceira linha, segunda coluna. Essa aqui é a matriz A. Tá bom, pessoal? Perfeito. Já fiz aqui a matriz A. E agora ele vai fazer a matriz B. A matriz B, no caso, para ela ser conformável para o produto, ou seja, para que exista o produto, ela tem que ter o número de colunas de A como linha. Ou seja, ela vai ter 2 e eu vou colocar aqui 4, por exemplo. Certo? Ou seja, é uma matriz de ordem de 2 linhas por 4 colunas. Coluna 1, coluna 2, coluna 3, coluna 4. Vai ter linha 1, linha 2. Tá bom? Então, a gente vai ter o elemento A11, A12, A13, A14, A21, A22, A23 e A24. Perfeito? E agora, o porquê, Matheus? Bora aprofundar numericamente falando, ou seja, de um caso particular, depois a gente vai generalizar usando esse somatório, aqui em cima, o porquê, para ela ser conformável inicialmente, tem que ter esse requisito aqui, né, Matheus? Bora lá, pessoal. Primeiro, porque o que você está fazendo no produto de matriz? Como, por exemplo, eu vou obter minha matriz produto. Bora lá. Então, eu vou realizar o produto entre essas duas matrizes. Eu tenho a matriz A 3x2 vezes a matriz B 2x4. Isso a gente sabe que vai resultar no matriz C com o número de linhas da minha primeira matriz, 3, e o número de colunas da minha segunda matriz. Ou seja, minha matriz C vai ter uma matriz 3x4, certo? Mas, Matheus, ainda não entendi o porquê exatamente disso. Bora lá, pessoal. Vamos lá. Como que você realizaria o produto dessa matriz? Bora imaginar de um jeito informal, sem se ater à definição como a gente soubesse. Pô, Matheus, o que eu posso fazer aqui para fazer o produto da matriz?
eu posso pegar a linha número 1 pela linha número 1. Por que eu não faço o produto da matriz assim? Bora fazer assim, pessoal, e bora ver no que vai dar? Bora lá. Pegando, então, a linha 1 e fazendo o produto pela linha 1. Isso é o jeito errado, tá bom? O que aconteceria? Veja que a quantidade de elementos da minha primeira matriz, ela é dada exatamente como a matriz é organizada em linhas e colunas. Ao multiplicar o número de linhas pela coluna, eu multiplico a quantidade de elementos que são dispostos. Ou seja, se eu tenho 3 linhas organizadas em 2 colunas, isso significa dizer o quê? Que eu tenho 1, 2, 3 elementos são possíveis colocar em uma coluna, certo? Porque a quantidade de linhas é 3. Então, eu tenho 3 mais 3, que dá 6 elementos. Mesma coisa, se eu tenho em cada linha, eu tenho 2 colunas, é possível colocar 2 elementos para cada linha. 2 mais 2 mais 2, que dá 6. Ou seja, 3 vezes 2 é o total de elementos possíveis. 6 elementos nessa minha matriz. Agora, bora contar a quantidade de elementos totais na minha matriz B. Bom, eu tenho 2 linhas, tenho 4 colunas, ou seja, se eu tenho exatamente 2 linhas e 4 colunas, eu vou ter um elemento, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E como que eu conto essa quantidade de elementos? Bom, hoje, geometricamente, basta você exatamente fazer duas linhas geométricas paralelas entre si, que elas vão ser exatamente as linhas, e a quantidade de colunas, a interseção da linha de uma reta na vertical com essas duas linhas, com a quantidade de retas paralelas, vão formar retas perpendiculares com interseção. E essas retas, então, com interseção, a quantidade de pontos interseccionados por essas retas vai me dar a delimitação da quantidade de elementos da minha matriz. Geometricamente falando, seria isso, porém, obviamente, algebricamente falando, basta, então, eu contabilizar a quantidade de elementos, multiplicando o número de linhas pelo número de colunas. 2 vezes 4, 8 elementos. Então, perceba, gente, que se eu fizer o produto da linha 1 com a linha 1 da outra matriz, eu não consigo contabilizar a quantidade total de elementos. Como assim? Vai faltar elemento, pessoal, até para existir o produto. Como assim? Veja, se eu pego a linha 1 e multiplico pela linha 1 da matriz B, eu vou ter A11 vezes A11, certo? Beleza. Aí eu vou ter, no caso aqui é B, né? Essa matriz é B, perdão, pessoal. Eu coloquei A. É B11, B12, B13, B14, mesma coisa, B21, B22, perdão, viu, pessoal? B23, B24. Então, se eu faço A11, B11, certo? E eu adiciono, por exemplo, A12 vezes B12, percebe que tá faltando elementos de B? Então, eu não consigo fazer, na verdade, o produto linha por linha. E coluna por coluna, Matheus, eu consigo? Bora ver, pessoal. Bora fazer agora coluna por coluna. Bom, linha você já percebeu que não consegue fazer. Por quê? Porque o número de linhas é diferente do número de o número de colunas na matriz A é diferente do número de linhas na matriz B. Ah, é claro, né? Aqui eu tenho 2 colunas e aqui eu tenho exatamente 2 linhas. Eu tenho... como ela é conformável, aqui eu tenho 2 linhas. É por isso que vai dar certo. Mas coluna por coluna, bora lá, coluna por coluna, beleza, coluna, né, Matheus? Beleza, então, bora lá, se eu faço coluna aqui, coluna por coluna, A11 vezes B11, A21 vezes B21, tá vendo que falta um elemento, A31 vai multiplicar com quem? Entendeu? Então, por definição mesmo, gente, o número para que exista o produto, para que exista esse produto, então tem que ocorrer o quê? O número de colunas da minha matriz A é igual ao número de linhas da minha matriz B, pois assim existe o produto. Ou seja, linha 1, como está aqui, pela coluna 1. Percebe que agora existe o produto? A11, B11, mais A12, B21. Está vendo, pessoal? Ah, Matheus, entendi. Esse aqui, que elemento é esse? É o C11. Tá bom, pessoal? Ou seja, o primeiro elemento da minha matriz C, minha matriz produto, é exatamente obtido assim. Ah, por quê? Porque o número de linhas, de colunas, ele vai contabilizar a quantidade de elementos. Concorda? Se eu tenho 3 colunas, eu tenho 3 elementos aqui na horizontal. Concorda comigo? Concordo, Matheus.
Beleza. Aqui no caso você tem duas colunas, ou seja, você tem duas colunas, a interseção com as linhas vão ser 2, exatamente. A quantidade de colunas vai me delimitar a quantidade de elementos, Matheus. Claro, perfeito. Nessa linha, né, Matheus? Fixando essa linha. Exatamente, gente. A gente fixa a linha. Você fixa a linha I, por exemplo, a linha 1. Aqui é a linha 1. Tá tudo na mesma linha, né? Ah, saquei. E como tem dois elementos aqui, eu teria que multiplicar na matriz B por uma coluna que tenha dois elementos. Mas como essa matriz B ela já tem o número de colunas da matriz A como número de linhas, então, se eu venho aqui, ó, linha 1 da matriz A pela coluna da matriz B, então existe esse produto. Essa quantidade dá certinho. O número de colunas aqui dessa matriz é igual ao número de linhas dessa. Então, consegue existir o produto pela definição. Entendi, Matheus. Mas, Matheus, por que eu não crio o produto de outra forma? Gente, é a mesma coisa. Como eu disse, isso aqui é definição de matriz, tá? É instaurado assim, para que exista o produto. Beleza, tá bom. Então, bora realizar o produto dessa matriz? Beleza. Aí, Matheus, eu entendi agora o requisito, né, para a existência da multiplicação dessa matriz. Agora vamos falar. Tá, eu obtive então minha matriz C. Minha matriz C, então, ela é a ordem. O como eu estou pegando aqui, pessoal, exatamente por definição. Linha 1 pela coluna 1, linha 2 pela coluna 2, linha 3 pela coluna 3 aqui, por exemplo, né? Eu vou ter o que, pessoal? Saca só. Eu vou ter o que aqui? Eu vou ter a seguinte coisa. Obviamente, por eu ter aqui três linhas, tá bom, pessoal? E ter 4 colunas aqui, isso vai ser obtido a ordem da minha matriz C. Ou seja, a minha matriz C vai ser o quê? Por definição. C11, C12, C13. Vai ter 4 colunas, né? 4 colunas. E vai ter 3 linhas. C21, C22, C23, C24, C31, C32, C33, C34. Está certo? Tá certo, né, pessoal? Porque eu tenho 12 elementos. 4 vezes 3, 12. 12 elementos. Tá bom. E agora, qual é, então, o elemento C11? É o produto exatamente da linha 1 pela coluna 1. Ou seja, A11, B11, mais... Tá certo isso? Tá certo isso. A12, elemento cujo está exatamente na segunda coluna, na primeira linha, pelo elemento que, como eu estou exatamente fazendo pelo segundo elemento daqui, é o elemento cujo vai estar na segunda linha, já que a quantidade de linhas é que vai se alterar em B, né? Para que exista esse produto, exato. B21, certo? Então, o primeiro elemento, ele tem esse valor na matriz produto. Beleza. C12 agora, Matheus, vai ter qual valor? Bora lá. É a segunda, vai ser a primeira linha, fixada ainda a primeira linha pela segunda coluna. Ah, Matheus, então eu sempre vou fixar a primeira linha e fazer o produto pelas colunas, né, Matheus? É exato, para existir essa matriz. Ah, entendi. Então vai ser agora o elemento A11 novamente, com o B. Aí agora eu tô pegando a segunda coluna, né, Matheus? Exatamente, lembrando, ó. Linha 1, coluna 2, C12. Então vai ser A11, B12, mais A12, B, o que, pessoal? B22. Tá bom? Esse é o elemento C12. Então perceba que eu vou fazer ainda para o C13, só para vocês observarem uma coisa. Então, fixando a primeira linha, vai ser A11, B13. A11, B13, mais A12, B23, né? B23. E agora, observem um padrão, pessoal, que a gente está tendo aqui. Conforme eu fixo a linha, se eu fixo a linha no primeiro... Se eu estou pegando aqui e fixando a linha em A, eu fixo a primeira linha, né?
Ok, então se eu quero obter o elemento C, que está na primeira linha, certo? O elemento C11. C11, que está na primeira linha, mas eu não irei dizer a coluna, certo? Agora, C1K, por exemplo, certo? A gente vai ter que é o elemento da primeira linha, ou seja, a gente fixa a primeira linha, sempre vai ser o elemento da primeira linha, certo? E a gente vai variar a coluna, vai andar variando a coluna aqui de A, né? Porque a gente não vai pegar da esquerda para a direita, então a gente vai aumentando, a gente permanece fixa a linha, ou seja, sempre vai estar na primeira linha, e vai variar exatamente o elemento pela coluna, né? Vai escolher o elemento da primeira coluna, segunda coluna, terceira coluna, e assim por diante, né, pessoal? Conforme a quantidade de elementos que exista, né? Conforme a quantidade de colunas que A tem, certo? Isso vindo da própria definição. Ah, entendi. Beleza, então a gente varia a coluna de A. Perfeito. E conforme eu vario a coluna de A, eu faço o produto pela coluna 1 da minha matriz B. Ou seja, fixada a primeira linha, eu faço linha, coluna, certo? Então, eu fixo a coluna de B. Se eu fixo a coluna de B, o que vai variar é exatamente a linha de B, né? B11, B21. Aí vai continuando indo para baixo, né? Ah, certo. Então, aqui vai ser BK1. Por que BK1? Exatamente, pessoal, ó. Vocês têm que se ligar nisso, é isso que vocês têm que se ligar. Eu tô pegando exatamente, andando com A aqui, eu fixo a linha de A e eu vario apenas a coluna. Eu vou escolhendo todos os elementos da minha primeira linha de A e multiplico, porque eu sei que essa quantidade de elementos da coluna, por exemplo, tem quantos elementos aqui? Tem N elementos. Por quê? Porque eu tenho N colunas. E toda interseção de linha com coluna, eu consigo contabilizar aqui a quantidade de elementos, né? Ah, beleza, entendi. Então, eu tenho N elementos aqui. Se eu tenho N elementos aqui, para que exista o produto, eu tenho que ter uma quantidade total de N elementos na outra matriz. E como eu faço linha coluna, então na coluna aqui da minha matriz B tem que existir exatamente B21, exatamente uma quantidade total de N elementos. Por isso que a quantidade de colunas da minha matriz A tem que ser a quantidade de linhas da minha matriz B. E aqui eu estou variando a linha, né? B11, B21, B31, ou seja, até BN1. Ou seja, tendo N elementos aqui também. Se eu tenho N elementos, eu consigo fazer o produto, né? Então, eu faço o produto exatamente nesta ordem de cima para baixo e da esquerda para a direita. A1 com B1, A12 com B21, A13 com B31 e assim por diante. E você percebe que o padrão é que eu vou variar K exatamente N vezes. Ou seja, eu vou ter mais A1K, né? E K vai variando. Opa! E K vai variando. Exatamente de acordo com a quantidade de colunas. Por exemplo, eu estou pegando o elemento cujo está na primeira linha, primeira coluna, é exatamente o que? A11, B11, certo? Mais exatamente A12, B21 e assim por diante. Ou seja, primeira linha, coluna, enésima linha de B e enésima coluna de A. Ou seja, C1N, né? Por que C1N? Porque eu vario aqui. Então, observe que eu posso fazer isso para todas as linhas, né? Agora, linha número 2 com a coluna número 1. E assim por diante. E eu defino exatamente toda a matriz C. Ok? Então, o padrão é o seguinte, pessoal. Bora lá. O padrão é o seguinte. Eu consigo definir qualquer elemento da iésima linha com a késima coluna. Certo? C e K. Basta, fixando a linha I em A, certo? Eu fixo a linha I em A. Eu pego todos os elementos, aliás, eu fixo exatamente
a linha 1, por exemplo. Fixada a linha 1, eu vou variar K colunas, ou seja, eu vou fazer K variar. K assume o valor de 1, 2, ou seja, pegando os elementos da coluna 1, coluna 2, coluna 3. Mesma coisa conforme eu vario K colunas de A, eu vario o elemento B tomado na linha, ou seja, linha 1, linha 2, linha 3, até a coluna de B. Qual é a coluna de B? Se mantém fixa, que é a coluna 1. Linha 1, coluna 1. Então, gente, a gente pode escrever isso agora, C e K, como exatamente um somatório. Tá vendo aqui, ó? Fixada a linha I do meu elemento, então eu vou ter toda a linha I da matriz A pelo produto pela coluna da matriz K. É da linha 1 de B com K colunas, certo? Como tá vendo aqui, fixada I. Ou seja, fixei I, né? Ou seja, vai ser a linha I pela coluna. É fixada a linha I da coluna 1 de A, né? B, 1K, certo? Como tá aqui, ó. E assim por diante, pessoal. A, I, 2, B, 2, I. Certo? É porque eu bugo com algumas coisas de escrita. É IK. Aqui deveria ser IK, mas eu tô variando, né? 1, 2, tá certo. Aqui é 2K. Coluna K, B2K. Certo? E assim por diante. Até ANK, BKN, certo? Então, isso a gente pode escrever como somatório dos termos AIJ, BJK, com K variando de 1 a N. Bora ver isso agora com um exemplo mais abstrato, certo? Com um exemplo mais abstrato. Como que vai ficar? Bora lá. Saca só, pessoal. Eu vou ter, então, uma matriz A, dada uma matriz A, de ordem M por N, igual a IJ, dada uma matriz A igual a IJ, de ordem M por N. Ou seja, para I variando até M linhas, da primeira linha para a enésima linha e de J variando da primeira coluna até a enésima coluna. Como que vai ficar essa matriz? Vai ficar A11, que é o elemento da primeira linha, primeira coluna, primeira linha, segunda coluna, primeira linha, terceira coluna e assim por diante, pessoal. Primeira linha, enésima coluna, como está aqui no índice J variando de 1 exatamente até N. Agora, escrevendo exatamente, aí vai fazer uma melhor representação possível. Lembre-se, N aqui é um número variável, então não dá para representar o tamanho da matriz fielmente. Agora, elemento da segunda linha, coluna número 1, segunda linha, coluna número 2, segunda linha, número 3 e assim por diante, fixada então a linha número 2 até a enésima coluna, tendo esses N elementos. Mesma coisa a gente vai fazer para o resto. Terceira linha, primeira coluna, terceira linha e aqui, mesma coisa, pessoal. A3N. E agora, perceba que aqui, fixada a coluna número 1, ele vai variar, o elemento só vai variar exatamente no número de linhas. Então, vai ficar A, M, que é o número total de linhas, coluna número 1. Assim por diante, até chegar no último elemento. Qual é o último elemento? É o elemento de posição de ordem MN, ou seja, AMN. Certo? Ou seja, é uma matriz que tem M linhas, N colunas.
E agora eu vou realizar o produto com essa matriz B. Bom, como requisito de conformância para a existência do produto, a gente sabe que o número de colunas de A tem que ser igual ao número de linhas de B. Então, bora ver como vai ficar isso. Então, só vamos escrever essa matriz B, sem se preocupar com essa conformância. Então, B vai ser uma matriz. Bom, se a gente sabe exatamente que essa conformância, o número de colunas vai ser igual ao número de linhas, então eu posso tomar aqui um índice qualquer, mas esse índice qualquer vai ter o mesmo limite. Ele vai começar, por exemplo, você vai entender. Bora tomar J'. J', a princípio, a priori, é diferente do índice J escrito para a matriz A, né? Mas o que a gente sabe? J', por definição de matriz, a gente sabe que não existe coluna 0, e sim a contagem vai começar da coluna 1. Então, J' tem que ser maior ou igual a 1. E J' tem que ser menor ou igual exatamente a ordem do número, da quantidade de linhas da minha matriz B. Mas J' é menor ou igual a quanto? Se a matriz B tem a quantidade, o número de colunas da matriz A é igual ao número de linhas da matriz B, então, obviamente, J' é menor ou igual ao quê? A N. E se J' é menor ou igual a N, e a gente tem essa desigualdade, é possível dizer, então, que o índice J' é maior ou igual a J. Então, J', existe a possibilidade de ser igual a J, exatamente como a gente está fazendo por definição. Então, termina que a gente coloca J aqui. Então, J', na verdade, nada mais vai ser, obrigatoriamente falando, pela definição J. Então, a gente já tem aqui a ordem, exatamente, quantidade de linhas da matriz B. E tanto faz a quantidade de colunas da minha matriz B. Então, bora colocar P. A priori, necessariamente, P, que é o número de... P aqui é um número de colunas da matriz B, é diferente, é independente da matriz A, certo? Ou seja, P difere-se de M ou N. Claro que eu posso igualar a P algumas dessas, mas tanto faz. Então, P. Se eu tenho P aqui, eu vou ter algum índice para que eu varie até P. Bom, eu vou colocar que esse índice é K. Então, K é o índice que vai variar da coluna 1, pois não existe coluna 0, até a coluna P, né? Assumindo o valor K igual a P, para obter o último elemento da minha matriz B. Então, BJK, certo? E agora a gente vai variar. J igual a 1 e K igual a 1, a gente vai ter então o elemento da primeira linha, primeira coluna, B1, e assim por diante. B12, B13, até B1N. B1N não, B1P, perdão. B1P, lembre-se, aqui essa matriz K varia, são P colunas, né? Mesma coisa a gente vai fazer, B21, B22, B23, mesma coisa. Aqui eu só estou organizando, colocando os elementos da minha matriz. Mas observe que o número de linhas, então, de B vai ser um total de N, né? N linhas na primeira coluna. Fixando a coluna número 1, eu vou variar exatamente o número de linhas, que é exatamente a posição do elemento para qual linha ele está. E assim por diante, a gente obtém aqui no final BNP, certo? Que é o elemento na enésima linha, que é a última linha, e na pésima coluna, que é a última coluna de B. Pronto? Então, aqui a gente vai ter N linhas na matriz B, P colunas na matriz B. E agora a gente pode obter, então, aqui uma matriz produto. Observe que, pela definição, então, eu vou ter o quê? Observe que eu vou estar fazendo o produto como? Fixa a linha da matriz A, pois é a única forma de fazer o produto. Fixei a linha número 1 da matriz A, certo? Ou seja, vamos colocar aqui A1, 1, A1, 2, A1, 3, assim por diante, até A1N. E cada elemento dessa matriz A vai ter uma correspondência ao produto, ou seja, uma multiplicação com a primeira coluna da minha matriz B.
B1, B21, Bn1. Primeiro, quais são as quantidades de parcelas que eu terei nesse produto? N, né? Por que N? Porque eu tenho N elementos em A, na primeira linha, e na primeira coluna de B eu tenho N elementos dispostos na vertical em B. E por isso existe o produto, né? Afinal, a gente já provou isso aqui. Então, agora eu vou colocar aqui, ó, A11, B11, certo? Mais, adicionando, somando-se, A12, elemento, andei uma casa na coluna de A, eu ando uma linha na de B e faço esse produto. A12, B21, A13, B31 e assim por diante. Então, você percebe que você fixa a primeira linha de A até a enésima coluna, que é o último elemento da primeira linha, e multiplica pelo último elemento de B da primeira linha, da primeira coluna, perdão. A1N, Bn1. E esse elemento vai ser correspondente ao C11, ou seja, C11, tá bom? E assim por diante. C12, então vai ser o quê? O que vai ser C12? Vai ser primeira linha, segunda coluna de B. Por isso, fixada então a primeira linha de A, C1P. Por isso que a matriz C, ela tem uma ordem de um número de colunas P, que é o número de colunas da minha matriz B, certo? Por quê? Porque não vai ser linha 1 fixada. A linha de A é fixada, tá, pessoal? Pela coluna, então a quantidade total de produto, assim por se falar, de elementos, aliás, de C, vai ser exatamente a quantidade de colunas de P. Entendi. E isso aqui, então, vai ser a linha de A, exatamente a linha de A, que está fixada, que é C11, por exemplo, pela quantidade P de colunas, né, Matheus? Exatamente. Aí, por exemplo, aqui, o C12 vai ser como? C12 é o A11, B12. A12 vai ser o B22. A13 vai ser quem? Vai ser o B... Opa. Tá certo. Vai ser o B32, né? Que é exatamente esse camarada daqui. Tá na terceira linha, segunda coluna. Perfeito. E assim por diante, tá, pessoal? Aí vai ser A1N, Bn2, coluna 2. E assim por diante, você descendo, você percebe que o último elemento vai ser exatamente A1N, Bnp. Tá vendo? Matheus, entendi. Então, pessoal, observe que a gente consegue constituir toda, usando fixada a primeira linha, a gente consegue obter toda fixada a primeira linha de A e variando exatamente o produto pela coluna, correndo a coluna P, a gente obtém toda a primeira linha da minha matriz produto C, certo? Então, como vai ficar então isso daqui? Vai ficar assim. Já obtendo aqui, a gente entendeu então que ela vai ter P colunas, minha matriz C, produto, e ela vai ser C1 até C1P, né, Matheus? Foi isso que a gente obteve aqui. Perfeito. E agora, gente, se eu faço para a segunda linha o procedimento que eu fiz anteriormente. Segunda linha, C21. Exatamente esse daqui, né, Matheus? Exatamente. C21, pessoal, eu estou pegando exatamente o quê? Fixando a linha 2 e vou fazer exatamente o produto por todas as colunas DB. Certo? Ou seja, C21 aqui, por exemplo, vai ficar o quê? A21, B11. A21, B11. A22, B21, né? B21 mais A23, B32, né? Terceira linha. Opa! Eu variei a coluna de B, não é para variar a coluna de B, é para variar a linha de B, né? 3,1, perdão. Assim por diante, fixada a linha de A, 2N, B, 3N.
Tá bom, pessoal? E assim a gente vai constituir toda a segunda linha, C2P. E assim por diante, a gente vai estar, então, constituindo toda linha de B, exatamente. De que matriz a gente está constituindo a linha? Agora, a gente está variando até que linha? Da primeira matriz, né? Porque, ó, a quantidade de linhas ela é definida pela primeira matriz, como a gente está fazendo aqui. Então, é CM1 aqui. E o último elemento, CMP. Exatamente, o último elemento indica a ordem da minha matriz, né? Então, M vezes P, então tem que ter M linhas, que é a quantidade de linhas igual ao número de linhas da matriz A. E aqui, igual ao número de linhas da matriz B. Mas perceba, pessoal, que eu não consigo definir, então, a posição do elemento assim. Porque quem é MP? São números arbitrários quaisquer que eu posso assumir qualquer valor para ele. Então, como eu poderia, em vez de estar fazendo isso toda vez, como eu poderia definir de forma mais rápida o produto? Pelo somatório. O somatório é basicamente uma noção. Então, C e K seria o quê? O que significa o elemento C e K na minha matriz C? Significa que eu estou pegando exatamente a linha I da quantidade de linhas totais da minha matriz A, ou seja, eu fixo a linha I. Primeiro elemento, elemento da primeira coluna, I1. B, aí eu fixo exatamente o quê? A coluna I, da minha matriz B, né? Que é exatamente a coluna é a quantidade de linhas dali, né? BI, coluna 1, fixada a coluna 1. AI2, B2I, assim por diante, até AIN, BNK. Certo? No caso, isso aqui é igual ao somatório do elemento A e J, I variando, J variando, BJK. Tá bom, pessoal? E K aqui, J, aliás, eu errei o índice, varia de 1 a N, né? Que é a quantidade exatamente de produtos que eu consigo fazer. Aqui eu coloquei errado, viu? Coloquei K, errei aqui a definição. K igual a 1 até N. Aí K, viu? Eu troquei o índice ali. Costume de fazer de outra forma. Mas é J aqui, né? Oxi, coloquei K de novo. Oh, meu Deus. Ah, aqui eu coloquei K mesmo, né? Eu coloquei K mesmo. Não dá nada não. Aí K, BK, L. Sei lá, BKL. Tanto faz. Aqui eu só tomei uns errinhos. Aqui eu troco por J, tá bom? J igual a 1. Certo, pessoal? E assim que a gente faz. Aí J, exatamente, tá aqui, ó. Aí 1, eu fixei, no caso, exatamente, com linha 1 em AI, né? Aí, no caso aqui, é coluna, né? Ah, não, tá certo. Coluna 1, aí A1, aí exatamente B11. Exatamente quem tá variando aqui é quem? É a coluna. No caso, A1I. A1I, BI1. A2I. É porque eu sempre confundo aqui, gente, na hora de escrever. 2I, B2I. Assim por diante. Neste caso, termina como? Termina eu estou variando exatamente a coluna 1N, por exemplo. 1 é IK, né? IK, BK, J. BJK. Ô, Senhor. IK, BK, L. Pronto. Deixa eu reescrever isso aqui para ficar bonito. Para escrever pelo menos somatório uma vez certinho aqui. A, I, K, B, K,
J, BKL. BKL, vai, BKL, BKL. Exatamente, mas L vai assumir o valor de J, meu Deus. L vai assumir o valor de J. Pronto, pessoal. É isso daqui, tá? Eu dei umas confundidas aqui. Às vezes eu dou uma confundida aqui. Mas vocês entenderam aqui, né? Na hora que eu escrevi. É porque, pessoal, aqui quando a pessoa tá gravando, a pessoa não vai percebendo algumas coisas que a pessoa vai escrevendo, tá? Mas eu reescrevo aqui sem problema pra vocês, tá? Aí J varia exatamente... J tá variando de 1 a N, né? Como eu escrevi aqui. E eu tô variando exatamente a coluna do elemento A e a linha do elemento B, né? Tá certo agora. Certo? K vai variar até a última coluna, né? Que é a coluna de B. Ou seja, seria NP, né? Na verdade. NP. Certo? BNP. Exatamente. Que K vai variar. BNK, né? BNK mesmo. Perdão. Que tá C e K. Certo. Agora, né, a multiplicação de matrizes está certa, está corrigida, né? Se eu colocar, então, NK aqui, pessoal, tô colocando que é BJK aí, tá? C e K, tá certo. Agora está certo, IN, BNK. Perfeito, agora tá certo aqui, tudo certinho. Tá, pessoal? Essa é a ideia, KN mesmo, meu Deus do céu. NK, né? Não é nem... NK, isso aqui, BNK. AIN, Senhor Jesus Cristo. Dai-me paciência. Dá paciência, né, Matheus? Aí tu ensinando e fazendo torto, aí não dá, né? Mas, pessoal, é porque realmente cansaço essas coisas. Tá bom, pessoal? Agora, bora fazer um exemplo, só pra fixar a ideia, pra ver se vocês entenderam. Bora lá. A32, que é exatamente essa matriz que eu tinha escrito aqui. A32, cadê? A32. E eu vou atribuir valores para ela, tá bom? Valores, tá bom. 1, 2, 3, 4. Tem 3 linhas, né? Perdão. 5, 6. 3 linhas, 2 colunas. E agora a matriz 2, 4. E eu vou atribuindo valor a ela. Eu vou colocar todo o valor de 1 aqui para ela. Ela tem 2 linhas e 4 colunas, né? Vou colocar todo o valor de 1 aqui para ela. E ele vai calcular o produto dela, tá? Realizando um produto, 3 por 4, então, que vai resultar. O elemento vai ser, então, 1 vezes 2, 1 vezes 1. 1 vezes 1, 1. 2 vezes 1, 2. 1 mais 2, 3. Aí, mesma coisa. E vai andando pela coluna. 1 vezes 1, 1. 2 vezes 1, 3. Tá bom? Tô fazendo isso daqui, ó. Tá bom? Fixada a primeira linha. Fixei a linha de A. Ali vai dar 3 também. Mesma coisa vai dar 3, né? Porque eu coloquei todos os elementos de B iguais. Ou seja, a primeira linha vai ser exatamente assim. 3, 3, 3, 3. Mesma coisa pro resto, tá? Porque todo elemento de B aqui é igual. Que eu coloquei 1, 1. Aí, segunda linha de A fixada, todas as colunas de B você percorre, tá? Todas as linhas de B, né? Perdão. 3 vezes 1, 4 vezes 1, soma. 7. Mesma coisa para as outras. E vai resultar exatamente nisso daqui. 5 e 6 vai dar 11, né? E essa é a matriz produto, tá? Se eu fosse exatamente trocar por número agora, A11, A12, A21, A22, A31, A32, e por B ali, B11, B21, B... Tem 2 linhas, né? B21, B12, B13, B14, B22, B23, B24. Aí a gente tá fazendo assim, ó. Primeiro elemento, A1, B11, mais A12, B21, né? Esse aqui é o elemento C11. Aí aqui vai vir um elemento C12. Aí vai ser A11, B12, mais A12, B22. Aí o próximo, C13, e assim por diante, tá, gente?
Mesma ideia que eu já ensinei. E é assim que se realiza o produto de matrizes, tá bom, pessoal? Agora, no próximo vídeo, eu vou provar as propriedades exatamente, não de produto também, posteriormente, mas algumas propriedades de escalar multiplicado por matriz que eu não tinha ensinado, tá bom? Espero que tenham gostado, depois de ter visto multiplicação de matrizes. Fiquem com Deus.